Vamos iniciar mais um podcast da nossa Superi Telecom. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber as asas do Rio Doce. As asas do Rio Doce. É o seu Nilton Rodrigues e dona Denise Lopes. É um prazer tê-los conosco. Prazer é nosso. O prazer é nosso estar aqui. Mas, ô Nilton, o que é essa Asas do Rio Doce? Olá. Asas do Rio Doce é um grupo de observadores de aves, né, da cidade de Valadares. Então nós temos um grupo e nós colocamos o nome de Asas, por causa dos pássaros, e Rio Doce em homenagem à nossa região Rio Doce, né? Então nós somos chamados passarinheiros, né? Nós fotografamos e catalogamos aves de Valadares e da região. E a senhora também? Também. Estamos aí na caminhada. E esse grupo é grande, Nilton? Não, de fotógrafo que faz mesmo de passarinhos mesmo, nós somos 4 só em Valadares, né? A Denise é a única mulher, então nós somos poucos porque nem todos têm essa disponibilidade de gostar de aves, né? Então, assim, tem que ter um pouquinho de amor pela natureza. Então, nós criamos esse grupo para mostrar a importância das aves. Deixa eu te perguntar, eu estou vendo aí os equipamentos, deve ser equipamento caro, né? Não, a gente, para quem precisa, para fotografar aves, precisa de um equipamento que tenha ou uma super zoom ou câmeras com a lente que troca, né? No caso aqui, as DLSR. Então, são um super zoom no caso aqui, né? Então, a gente precisa desse para alcançar a longevidade como é muito longe das aves, então a gente precisa do equipamento que vá mais perto, né? Porque a gente fotografa aí, dependendo do equipamento, pega 200 metros aí com boa qualidade. Parece-me que o nome conhecido também é Bird Watchers, né? Isso. Ou passarinheiros, né? Passarinheiros. Isso, em inglês é esse nome aí, né? E traduzindo é observador de aves, né? E quem fotografa a ave é chamado de passarinheiros, né? Então, nós somos 4. Hoje em Valadares, no momento, são 290 aves identificadas, né? Não só por nós, né? Quem vem da região, quem foi passarinheiro. Quantos? 290 aves? 290 aves catalogadas na cidade, né? Existe um site chamado Wikiaves e lá a gente coloca as fotos que é tiradas. Então, assim, tem várias pessoas que não moram aqui mais ou vêm passear, tira a foto e posta lá. Então, esse crédito vai para a cidade. Então, o objetivo do grupo esse ano é tentar completar pelo menos 300 espécies para Valadares. Mas são 290 aves aqui estão catalogadas, espécies, né? Espécies catalogadas. De aves aqui de Valadares. Isso. Mas isso em relação a outros lugares, o que é muito pouco? É pouco, porque, porque nossa região, por ser mais de área de fazenda, essas coisas assim, então a quantidade de pássaros é um pouco menor. O lugar que existe mata atlântica ou mais matas preservadas, a quantidade de aves e pássaros são maior, né? Então a Ibituruna é um celeiro para... A Ibituruna A Ibituruna hoje é o nosso dodói, né, Nil? O nosso objetivo de estar lá buscando, procurando, descobrindo coisas novas lá, como a gente estivemos lá 2 vezes por esses dias e descobrimos umas espécies diferentes. Que pelo menos a gente não tinha, Nilton né? e Denise, isso tem que ser divulgado, sabe por quê? Eu estive recentemente com o secretário de turismo aqui de Valadares, né, o Walter Albuquerque, e a gente falou sobre a Ibituruna. E ele falou, nós precisamos ter mais atrações na Ibituruna. Ele falando comigo. Além da casa do Papai Noel, né, algumas pousadas. Então, a gente precisa divulgar isso, porque é muito importante esse trabalho que vocês fazem e também, de repente, ser uma atração para pessoas de fora verem a Valadares. E o passarinheiro tem que ter paciência, né, Nil? Porque se não tiver... A gente vai para lá, chega lá às 5h30 da manhã. A gente chega ao meio-dia, a gente... Nossa, mas já a gente nem vê o tempo passar. Porque sábado... é observação, né? Você tem que ficar ali
ouvindo. Sábado passado mesmo, vocês estiveram lá, né? Isso. Quando a gente se conheceu, né? E conversamos, eu até fiquei preocupado, porque vocês foram para determinado lugar lá e ficaram umas 4 horas lá. Eu falei, será que eles morreram? E lá nós achamos uma espécie, né, chamada mariquita, que ela já existe. Mariquita? Mariquita. Ela já existe, já foi catalogada em Valadares, mas tinha 12 anos que ela não era fotografada, né? Então, assim, é uma espécie rara. Então, nós fotografamos lá por isso nós ficamos lá aguardando outras espécies, como nós fotografamos lá trinca-ferro, né? Sanhaço do encontro amarelo, que não tem aqui embaixo, é mais na... Então, assim, a gente fica bem... Quando acha um local bacana, a gente fica lá. Nós estávamos até chateados no início, porque nós chegamos lá às 6 horas da manhã, não achamos quase nada de pássaro. Quando nós chegamos lá na casa do Papai Noel, tivemos essas surpresas. Grata surpresa de encontrar, principalmente a mariquita, né? E quando descobre uma diferente, vão ficar quietinho aqui, porque vai aparecer mais, e a gente vai ficando. E lá na Ibituruna, com as outras idas também, nós já registramos lá a Papataoca do Sul, que não é fácil. Ela tem um chamado, foi ela que tirou, o único registro dela que em Valadares é dela, chamado João Tem Neném. Ele repete o nome, a música é como o nome dele é João Tem Neném, ele canta o nome dele. É igual o Ben TV, né? Vocês gravam também um canto, não, né? Não, mas às vezes a gente grava alguns sons também, né? A gente usa os playbacks também. Mas vocês têm recurso para gravar? Nós gravamos no celular mesmo. No celular. Gravador de celular ou na câmera. Quando a gente vê que... Primeiro a gente dá a opção para fotografar. Depois vê que o pássaro ou está muito longe ou muito intocado e não sai, a gente faz uma gravação pelo menos para ter o som. Para saber o que é. Depois a gente vai pesquisando sobre que som é aquele para determinada ave. Agora, Nilton e Denise, eu tenho a Casa do Papai Noel há muitos anos, entendeu? E sempre gostei também de passarinho. E tenho observado o seguinte, que no inverno eles somem. Para onde que eles vão? Nessa época, assim, eles costumam, por causa do tempo mais frio, né, principalmente na Ibituruna, eles recolhem, ficam mais nos locais das casas que eles constroem, né, nos ninhos. Então, assim, não precisa ficar, às vezes, voando para lá e para cá à procura de alimentos, às vezes no local que ele está, a fartura, então ele fica mais mesmo descansando lá nos seus ninhos. A gente vê a temperatura. Vê muito passarinho pequeno, né? Pequenininho. Canarinho, então tem demais, né? Agora, tucano, esses passarinhos maiores, tem lá na Ibituruna? Por enquanto nós não achamos nenhum não, né? O maior tucano, é tucano, né? Desse tipo de tucano, nós achamos o araçari, né? O araçari, lá pro lado do Pontal. Do Pontal. Mas é um tipo de tucano? Um tipo com aquele bico grande e tal. Então, assim... Você tem ele aí? Não, esse aqui não tem não. Tem algumas fotos aí do araçari. Tem alguns. Esse aqui é o falcão peregrino, né? Esse aqui, né? Que é uma ave migratória. Nós só conseguimos o registro delas lá na Univale, né? Na Pedreira da Univale. Então, assim, ela chega por volta de novembro em Valadares. Em abril, no máximo, ela já vai embora. Nós estamos monitorando, ela tem 2 anos que ela aparece nesse período, né? Mas não sabe de onde que ela vem, não? Ela vem do Chile, dos Estados Unidos. É uma ave migratória, é considerada o animal mais rápido do mundo, né? Quando ela encaça, ela chega a atingir 340, 350 km por hora. Como é que chama a ave? Falcão peregrino. Falcão peregrino, né? E aí, essas aqui são corujas. São corujas que existem... Esse que na Univale, né? Essas aí foram lá da Univale. Na Univale, né? Também é um local bastante de espécie, nós descobrimos lá. Mas né? não tem tanta árvore lá na Univale. Mas igual como alguns são migratórias, eles passam, é um território de migração para eles. Igual, por exemplo, tem uma época que tem a garça azul. Quando o rio está mais seco, a garça alimenta dos peixes.
e as outras garças. A garça também é considerada uma ave? A garça Aqui também. na Valadares tem registrado a garça azul, a branca, A branca tem muita ali. tem a na grande, né? E tem a pequena. Tem a pequena que chama é a garça, vaqueira. garça vaqueira e a garça pequena E a também. pequena. E tem a garça real, né? Que eu tenho um registro dela, é o único registro da cidade que tem. Então assim, coruja a buraqueira já é mais tradicional, né? É mais na área de fazendas. E assim a gente vai. A gente tem uns beija-flores, né? Beija-flor beija-flor são também. lindos, Beija-flores, né? Nós conseguimos registrar uma espécie bem diferente lá na Ibituruna, né? Beija-flor de banda branca, né? Foi. Então, a espécie macho, nós tínhamos fotografado a espécie fêmea Qual que é a ave mais comum na Bituruna? A ave mais comum. Por enquanto. O amarelo, Por enquanto, o canarinho é uma tradição em tudo quanto é lugar, né? Tem alguns diferentes lá, então assim, cada local tem um tipo de vegetação, igual eu falei, quando é Mata Atlântica existe uma gama maior de variedades, até as cores dos pássaros são diferentes. Na mata são mais coloridos, né? Então assim, nós temos os pássaros que comem frutas e aqueles que comem milho, canjiquinha, semente. Então, assim, são variados. Não adianta você colocar uma fruta para o pardal que ele não vem comer. Então, assim, o pombo, o rolinho, o cardeal. Então, esse é só de grãos. Aí nós temos os sanhaços, os corrupião, né, que todo mundo conhece como o sofrê. Esses já gostam de fruta. Então, assim, não adianta eu falar assim, não tô vindo. Se você... para uma região colocar determinado tipo de alimento, não vai vir não vai vir ave nenhuma. Tem que procurar saber o que tem naquela região para você colocar aquele... Agora, tem muita jacula na Bituruna. Jacu são grande, né? Jacu-guaçu, né? Aquele é uma ave, né? É uma ave também. É o jacu-guaçu, né? Essa é mais tradicional aqui na região de Valadares, né? Tem nas fazendas, né? Então, essa aqui já não é uma exótica. Então, mas tem outros tipos de jacu que são exóticos, como jacu-estalo, que tem pouquíssimos registros neles a nível nacional. Então, assim... Por que costuma chamar a pessoa de jacu? É coisa de mineiro, né? Eu chamo todo mundo de jacu, eu sou jacu da roça, né? Então... Aí tem, os beija-flores são bastante coloridos, né? Então, aqui em Valadares nós temos em torno de 12 espécies catalogadas de beija-flores. Então, assim, também é poucos, né? Porque a nível nacional são 80, a média é 80 tipos de beija-flores. Mas tem uns que só em determinados locais. Uns é só da Amazônia, outros é só da região de Cerrado. Então, assim, da região. Nem todos os pássaros de uma determinada região tem aqui. Então, por isso que quando você lança na plataforma o nome da ave e o tipo, é interessante quem vai visitar. A pessoa vem de Belo Horizonte, é um passarinheiro e quer ver quais aves em Valadares ele tem, lá ele vai ter essa relação. É interessante, né? Porque a pessoa que gosta realmente, ele tem interesse de conhecer. De conhecer. Quando ele chega, quando ele às vezes vem visitar um parente, quando ele vem visitar um parente, ou seja, em Valadares, ou determinado, é o que a gente faz, né? Às vezes a gente vai fazer alguma viagem, ele já procura saber naquele local o que tem lá. Então você já vai específico naquele pássaro que você não tem, ou você gostaria de fotografar, né? Eu, por exemplo, eu acho um dos pássaros mais lindos é o tietê-sangue. Não existe em Valadares. O tietê? Como é que é? Tietê-sangue. Não existe dele. Não existe dele em Valadares, mas eu consegui fotografar em Guriri. Então, assim... em Guriri? Qual que é o tiê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, é um pássaro... Esse aqui é o príncipe, é outro... Migratório. Nós encontramos ele na ilha. Né? Então, assim, ano passado, esse ano ainda não localizamos ele. Esse é muito bonito também. Esse aqui é o Maracanã... A Maracanã, né? Esse aqui é o tuim. Um pequenininho, um dos menores. Esse aqui é tiriba, desculpa. Esse aqui é tiriba de... tiriba, isso. Então... Esse aqui é muito bonito. Esse aqui é o Saci. Ele canta também o nome dele, Saci. Então, por isso que é o nome dele. E não é tão fácil de achar João também. Bobo.
João Bobo nós descobrimos Papagaio há pouco é ave, tempo. né? Esse aqui é o... Chama Todo mundo chama de maritaca, né? maritaca, mas na verdade o nome dela é periquitão. Periquitão. Todo mundo conhece como maritaca, né? Igual a garrincha. Todo mundo conhece a garrincha. Maritaca- Mas o nome é curruíra. Né? Então, Esse aqui é outra espécie de beija-flor. Parece beija-flor, as pessoas confundem muito. Ariramba. é ariramba. Então, assim, Na sua avaliação, qual que é a mais bonita? Tem uma bonita aqui Ai, que dói. né? Hein? Gente, é difícil. Esse aqui é o tupetinho de vermelho, né? Esse aqui não tem em Valadares. Registrado lá em Santa Teresa, no Espírito Santo. Lá na Santa Teresa existe muito comedouros de fruta e de ração. Então, é bastante movimentado Porque o além da fluxo lá. beleza da ave, Toninho, tem aquela hora que você consegue uma foto linda de um pardal. Aí você fica encantado com o Esse pardal. é o Tia-sangue. Ah, o Tchê. É, o sangue, Tia né? Sangue. Aham. Esse aqui, Ele tem um bigodinho branco, olha que bonitinho que ele é. tem É uma uma- música muito bonita, entendeu? Então esse foi registrado lá em Guriri, né? Uma vez que eu estava lá. Coincidência, à beira da praia, né? Então aqui em Valadares não conseguimos ainda. Às vezes nem existe aqui. Então não existe esse no catálogo de Valadares. Isso essa ave. deve ser Sabiá laranjeira. próprio de praia, né? Não, mas existe em todo lugar. Igual, por exemplo, nós estamos lá na Bituruna, existe o sanhaço de fogo. Só tem O dois sabiá, que é registros. lindo O também. que é esse assanhaço de fogo? Sanhaço de fogo é uma ave também, né? Mas existe registro dela na Ibituruna, é o único lugar que tem. É. Então, assim, mas nós não encontramos ainda, né? A gente Tem- vai lá e fica... O macho também é vermelho e a fêmea é meio amarelado, laranja. Já colocamos playback lá, É, mas não até conseguiu. agora não apareceu, não. Então, assim, a gente... Talvez o local onde a gente foi É, também, né? Por isso, quanto mais pessoas fotografarem Estiverem. aves na cidade, se consegue... Porque isso é interessante para a cidade, igual o senhor falou, a questão de turismo, né? Turismo, entendeu? Porque quem gosta Desperta, né? É. As pessoas a vontade de ir lá ver, Passear, procurar, de passear, de ver, tentar achar, encontrar a ave. Então, essa é... Eu já tive na Ibituruna, já esteve comigo na Ibituruna, pessoal, se não me engano, do Canadá. Passarinheiro? Passarinheiro. Pois é, então quando Pois é. quando eles vêm, igual, por exemplo, lá A gente tinha que divulgar isso, né? É. Interessante. Venha conhecer. E através desse próprio site, o Wikiave, a gente fica conhecendo outras pessoas, né, Nilma? A gente conheceu um rapaz que veio passear aqui do Sul. Ele entrou em contato com o Nil, que queria sair com a gente para procurar aves. E o que é muito interessante, às vezes, coisas que para nós aqui é comum, ele não tinha. O corrupião, que é o sofrê, né, aquele laranja com preto, e não tem lá no sul. Ah, não tem não? E ele Não. estava doido Ficou para... encantado a hora Ficou- que viu. E aqui é muito comum. E né? aqui Aqui é é comum. comum. Então, assim, depende muito da região. Então, tem coisas... Até no preto ele gostava, que era difícil na região. Aqui Por não- lá não tinha. aqui não. É claro, porque naturalmente tem aves que gostam do frio. É isso. É. Então, E tem do calor, né? Sim, então, é isso assim, mesmo. É. E através desse site também, as pessoas conseguem, por exemplo, nos convida aí, pô, a gente publica o que gostaria ou num comentário, elas nos ligam, né? Como nós queríamos fotografar um urutau, que em Valadares é difícil. O que é? Ouro? Urutau. O que é? O urutau é a ave que camufla, né? Ah, É um ele- tipo ele- de coruja, né, É um- Nil? é- Ele é um Esse aqui, ó. urutau. Esse aqui. Tem conhecido também como mãe da lua. Mãe da Lua, né? Então, assim, esse aqui é o urutau comum, né? É. Através desse Wikiaves, a pessoa fez contato, ó, aqui em Patinga tem. Então nós juntamos. Nós saímos daqui e fomos nós lá lá. em Patinga pra ver. Fomos ver, fotografar, achar o urutau. Entendeu? E a mesma Mas pessoa. você vai e consegue fotografar? E nesse O caso dia aqui, que a gente foi, esse tinha. aqui é um filhote. Então, assim, É. ele se movimenta pouco, ele camufla, ele Ah. parece muito com os troncos, né? Então, assim, aqui tem registro dele em Valadares, mas é muito difícil de ver porque ele é muito camuflado. Então, quando a Ele se gente. esconde, né? É, Ele nós esconde, ainda né? não Então, demos. assim, quando a gente encontra, a gente tem essa camaradagem que a gente chama também, né? Ô, vão lá, eu vou levar vocês para No lugar onde lá que tá, onde né? tem, Porque algumas espécies são muito difíceis de ver, igual esse caso do urutau aqui, né? Então, assim, a pessoa... Depois ela veio aqui à procura de outras aves que ela achou também. Mas costuma ter também, a gente vai no lugar e não acha. E no dia não acha. Igual o pessoal de Ipatinga, né? Que
quando nós publicamos o Falcão Peregrino, eles eram doidos para fotografar. Mas, infelizmente, no dia que eles vieram aqui... Não apareceu. Não apareceu. Então, assim, nem sempre dá certo. Qual que é a ave que voa mais alto? Esse Falcão Peregrino é um dos que voa mais alto, né? Por causa dele plana, para ter velocidade para pegar as presas. Eu li qualquer coisa que tem esqueci o nome, né? Que voa 13 mil quilômetros. Pois é, aí essa questão de voo, né, as rapinas são as que voam mais alto, né? Porque elas sobrevoam, né? A procura de caça, né? E fazem uns ninhos também na parte mais alta, né? Então, assim... E são muito bonitos também, né? Você tem por aí, curiosidade, Nilton, urubu é ave? Também. Também, São aves e existem 5 no Brasil. Em Valadares tem 4, né? O que? Tipo de urubu? Urubu preto, que é o comum, né? Mas você sabe que está sumindo, entendeu? Pelo menos tinha mais urubu. A tradicional, né? Mas aí depois, a segunda espécie mais na nossa região é o urubu da cabeça amarela. Ele é todo preto, mas a cabeça é amarela. Mas é comum aqui? Existe, mas não é aquela mesma proporção dos tradicionais que a gente preta do comum. E o vermelho é o terceiro da lista que a gente consegue com mais facilidade fotografar em Valadares. O que eu considero mais bonito, nós temos no registro, é o urubu-rei, né? Ele é branco, vermelho, ele é muito bonito. Então, assim... Essa é uma das espécies. Esse aqui, ó. É o urubu-rei. Esse aqui. Esse aí. Nossa, é bonito. Ele é muito bonito. Parece uma... Mostra pra cá para o pessoal ficar. Esse aqui é o urubu-rei, né? Mas ele é comum esse, né? Esse não é o comum. E ele vive na borda de mata. Então nós registramos aqui pro lado de Pontal. Entendeu? Então, tirando daí, nós não fotografamos ele em lugar nenhum. Então também são poucos registros que a gente tem nele aqui na cidade, né? E o outro é o urubu da mata, né? Que não tem aqui, que é mais lá pro lado da Amazônia, no norte, alguns locais. Esse urubu que a gente vê aí como é que chama? Mas o comum, urubu preto. Chama, é urubu preto. Mas costuma, entre eles, no meio lá, tem um de cabeça vermelha, um de cabeça amarela. E ainda tem um chamado gavião urubu, né? Ele é um gavião que se parece com o urubu também, né? Cabeça diferente, tem algumas cores diferentes na plumagem. Nilton, imagino que toda ave voa, né? E tem ave que não voa? Tem alguns que voam, mas são de rasteira, igual, por exemplo, as codornas. São aves, né? São aves também. Avestruz a galinha é ave, né? Então, assim, avestruz é uma ave e não avestruz, voa. Né? Tem a seriema também que voa também, mas ela ela anda muito, né? Então, assim, tem algumas espécies que é difícil a gente fotografar, porque justamente o voo delas são poucos, né? Elas são, igual a codorna, tem algum tipo de... Aquele tapicuru que a gente achou também é bonito, né, Nil? O tapicuru, tem alguns que é só de rio, né? Beira de córrego, igual o tapicuru, as garças, os biguás, biguatinga. São característicos ali no bairro São Pedro, ali, frente a onde eu tenho pickleball, caramba, tem a quantidade de garça. Pois vamos lá. Então no meio você olha, todo dia que você vê uma escurinha... Vamos lá explorar. É mesmo, você sabe o que é? Eu não sei, parece que tem uma... do outro lado do rio, né? Tem um conjunto de matas, entendeu? E parece que é o habitat delas. Porque ali elas... A gente vai sempre para aquele lado de peixe, de lá, né? Peixe, né? Igual, por exemplo, se você vê uma diferente, escura, é a garça azul. Ela vem enquanto... diferente. Ela é diferente, ela é muito bonita também, né? É. Você olhando de longe parece que ela é preta, mas ela é azul, né? Um azulzinho bem fechado. Então, assim, ela não é tradicional igual as brancas, mas tem também. Sempre na beirada do rio, né? Ou em córregos, mas mesmo na beirada do rio. Nós temos registro dela. É isso aí. O Nilton e Denise, muito obrigado aí pela presença suas, entendeu? Não sei se você gostaria de adicionar mais alguma coisa, Nilton, Denise.
Não, quem tiver... Nós vamos divulgar, entendeu? Quem tiver oportunidade, passe a nos conhecer esse trabalho de observação de aves, é muito legal. Então, se tiver essa curiosidade, pode nos procurar também. A gente está à disposição, se quiser sair com a gente, fazer uns treinos, né? Para ver como é que Vocês saem toda semana? Então, sempre quando dá, a gente geralmente sai no sábado, né? Geralmente é sábado. Sábado é meio sagrado para passarinhar. E a gente já deixa uma data marcada, né? Assim, igual amanhã, por exemplo, nós vamos procurar um que foi nos informado através através do Wikiaves também, que eu participo de um outro grupo a nível nacional, né? É a respeito do tuiuiu, que tem na região. Tuiuiu também é famoso. Né? Pois é. Então, mas essa pessoa falou que viu aqui, aí nós vamos lá trazer. Ele já viu 2 vezes, então ele nos informou. Então, assim, é muito legal essas informações. Se você tem um local que, igual eu citei aqui, o Thier, os sanhaços de fogo, fala, na minha fazenda tem um sanhaço de fogo, eu sei onde que está. É assim que nós vamos conseguindo as fotografias através desses comunicados. Assim. Então, é muito bom. Essas fotografias estão todas catalogadas. Podia fazer um álbum disso. É muita coisa. Eu tenho algumas reveladas, né, mas eu, por exemplo, são 347 espécies registradas. Eu tô aqui da região? Nos locais que eu vou, né? Então, assim, de Valadares eu tenho 245 espécies registradas. Então, eu estou tentando, cada mês eu faço um pouquinho das fotos. Para fazer um painel. Essa aqui é que bonita, Toninho. É uma suindara, é coruja. Elas comendo um rato, olha. Isso aí, assim, é aquele clique que a gente vê e fica apaixonado, né? Porque é raro, por exemplo, você pegar o momento, né? Chama suindara, né? Só à noite que elas... Suindara. Esse registro foi feito lá no CIR. Então, assim, elas... Com o homem mesmo, o prato preferido delas é os ratinhos, né? Então aqui é uma família alimentando... Isso aí é o que? É a suindara? Suindara. É a suindara. São um casal alimentando um filhote. É uma ave noturna. Raramente tem... Né, é difícil vê-la durante o dia. Isso aí foi lá no Conjunto CIR. Nós temos na Academia de Letras uma revista chamada Suindara. Pois Deve ser essa questão da... tem um apelido de rasga mortalha também, né? Da mortalha? Rasga mortalha. E o pessoal antigo fala que quando ela canta, alguém morria. Então, que as superstições que existem, né? Mas não tem nada disso, né? Tem a igreja também a igreja da Torre também, que eles chamam, né? Ela tem vários nomes, né? Assim. Mas o nome certo dela é Suindara. É isso aí, Nilton e Denise. Foi um prazer muito grande em saber desse trabalho, e a gente precisa divulgá-lo. E a Casa do Papai Noel está às ordens também lá. Okay. Voltaremos lá. Pode ser sua base lá. Lá é bastante interessante, né? A Ibituruna agora é um dos pontos que nós temos que tentar explorar mais. Tem muitos, né? Buscar ali. Nós já achamos alguns registros diferentes do que nós vimos aqui. Justamente do clima e de ter lá uma área mais preservada, né? Onde que aves lá você não vai encontrar em beiras de pasto, não vão conseguir. Então, são habitat diferente delas. Eu vou até falar isso aí com o secretário de Turismo para explorar isso aqui fazer, de repente, ter um evento. As pessoas que têm terra, que têm sítios, colocar frutas, ou plantar de preferência, né? Plantar frutas porque atrai as aves, né? Mas quando não é possível, colocar um comedouro lá para elas, lá, para ver qual tipo de ave que aparece. É interessante. Eu, determinada época, coloquei muita banana, laranja, essas coisas. Mas tem muito gambá. O gambá faz... Parece outros, né? Outros sagui também, negócio tá muito... Então, assim, mas é interessante se tiver a oportunidade, né, de colocar, né? Lembrando que não adianta você só colocar também os alimentos, né? Você não pode deixar, por exemplo, uma banana lá durante uma semana. Porque pega fungos, aí é prejudicial. Nós temos bebedouros, esse é mais comum na cidade, bebedouros para beija-flor. Então, assim, tem que ter cuidado de trocar a água. Para higienizar, né? Porque senão, recipientes, se você deixa um mês a água lá com açúcarzinho lá
aquilo vai passando a ter bactérias. E à noite os morcegos também Entra, tomam. Então, lá, assim, o ideal é tirar durante o... é? porque os morcegos também... Eu tenho, Porque eu tenho uns 5 ou 6. Porque os morcegos se alimentam do líquido também, então vão transmitir doença para os outros. Então, assim, é legal a gente também explicar. É todo porque, um ciclo, né? Porque senão, às vezes, a gente uma cadeia. acha que está sendo bacana e está sendo até prejudicial à própria ave. Mas tem que manter a higienização dos recipientes, do local. Do local, né? Onde você tem um comedor de frutas, tem que estar lavando. Então, assim, é um pouco trabalhoso. E é trabalhoso, né? A pessoa tem que gostar mesmo, porque senão não vai, não. A pessoa que gosta daquilo não é trabalho, não é. É divertimento. É prazer, né? Você vê as aves. É isso aí, Nilton. Tá joia. Que vocês cresçam aí, a turma da Asas do Rio Doce. Parece que vocês têm junto também um médico, né? Nós temos o doutor Bruno, né? Que é psiquiatra, e o Osias, que é fotógrafo da Univale. Esse é muito entendido de árvore, ele sabe nome técnico, ele é bastante estudioso, é uma turma bastante interessante. Formar um grupo maior, né? Isso. Eu tenho essa amiga minha americana, que vou falar também com ela, a Janete. Isso, só sair com a gente. Né? Então tá bom. Nosso agradecimento aí pela oportunidade. Muito obrigado. De divulgar o trabalho. Muito obrigado, muito Nilton. Bom. E uma boa tarde, um bom dia, né? Isso. E muito obrigado.